Olá, amigo internauta, começamos nesse exato momento mais uma edição do nosso Web TV Esporte, feito aqui na redação do Jornal NH. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, eu, João Lindey, vou apresentar o programa ao lado do meu colega e amigo José Roberto Dil. Vamos falar um pouquinho da Copa América, que teve 2 bons jogos ontem, né, Dil? Verdade. Hoje tem mais um jogão aí, Argentina e Uruguai, amanhã tem o Brasil em campo, mas sem deixar de esquecer a dupla Grenal, que também sempre interessa aos nossos internautas. Bastante, né, João? Bastante, é verdade. Bom, Dil, vamos começar, acho que pela Copa América, que é o que está chamando o foco de todas as atenções. Eu não me lembro recentemente de uma Copa América chamar tanta atenção da mídia e chamar tanta atenção do torcedor como essa edição. E até com algumas surpresas, né? É verdade. Interessante. E parece que assim que todo mundo, né? Porque é interessante que muitos jogadores que estão da Copa América são jogadores que estão atuando no futebol, estavam em atividade na Europa, né? Eu acho que isso veio, eles vieram no auge da sua forma, né? Física e tática, e isso está deixando a competição um nível bom, né? Upgrade, até surpresas aí, né? A gente vê agora muita a imprensa europeia dando atenção para a Copa América, talvez pela presença aí do Messi, do Neymar. O Arturo Vidal ontem jogou muito no empate entre México e Chile. O Arturo Vidal, um dos principais nomes da Juventus, vice-campeão europeia. Eu acho que tudo isso colabora para que esse torneio seja um dos melhores dos últimos anos. Está sendo, tomara que o Brasil amanhã também continue, né, pelo menos nessa embalada de vitórias, né? Enquanto um adversário que foi surpreendido na primeira rodada, né? Verdade. Sempre é difícil jogar contra colombianos, né? Ainda mais essa atual geração aí da Colômbia, que tem o Quadrado, tem o Falcão Garcia. O James Rodrigues, né? O James Rodrigues, exatamente. Os caras têm que jogar, né? Você começar a jogar. E aí vai lá e perde para Venezuela, Venezuela. Né? E aí entra amanhã daí eu falei, né? Os caras vieram embalados lá, Falcão, James Rodrigues. Parece que não, né? Não, mas estão embalados, claro que são. O time deles até perdeu, né? Mas não, acho que não foi um acaso ali. Mas né? é uma zebra, né? Não é uma zebra. Né? E essa Copa América tem se caracterizado pelas zebras em campo, né? O próprio Brasil teve muitas dificuldades. Eu achei que o Peru seria, de repente, o adversário mais fácil dessa primeira fase. O Brasil teve muita dificuldade para vencer o Peru. Mas nesse jogo se sobressaiu mais uma vez, né, a categoria, né, do Neymar. Eu comentei isso ontem. É um jogo ver o Neymar jogar e o restante são 2 jogos num só, né? Verdade. O Sport TV, né? Eu gosto dessas coisas que da televisão tu pode acompanhar um determinado personagem, né? E eles acompanharam, tinha uma câmera em cima do Neymar, depois editaram isso. Foi impressionante aquela avalanche quando a bola cai no pé do Neymar, alguma coisa de boa sempre sai, né, João? Ele está num nível muito acima dos demais. Impressionante, né? Eu ainda acho que na seleção ele às vezes é um pouco melhor do que no Barcelona, né? Porque lá ele divide o Israel. Mas mesmo assim, nós somos uma seleção de um jogador só, né? Isso eu ia te perguntar é complicado, também. Tu acha né? que existe de fato uma dependência do Neymar? Total, a gente sentiu isso já na Copa, né? Naquele jogo fatídico contra a Alemanha. Isso também foi influente, né? Foi decisivo. De repente tinha perdido só de 4, né? Não de Talvez. Mas assim, é impressionante essa coisa da dependência nossa em relação ao Neymar. Falando em surpresas, né, João? Ontem os anfitriões, os chilenos, num jogo... Passaram um trabalho para empatar do time B do México, né? O México sempre tem essa coisa de realmente complicar, né? É verdade. Mas falou a categoria do Vidal, né? Impressionante. É um jogador sensacional. Eu acho que talvez a Juventus não vá conseguir segurar ele para a próxima temporada. Se fala muito no Pogba, o francês, que também é um ótimo meio-campista, mas eu acho que entre Real e Barcelona, um vai acabar levando o Pogba e o outro vai acabar levando o Vidal, porque a Juventus, apesar de ser um clube gigante, aí 8 finais europeias, 7 finais da Liga dos Campeões, financeiramente está um pouco abaixo dos próprios clubes ingleses, ali, Manchester United, Manchester City. E hoje, né, João? Hoje a gente tem o duelo Argentina-Uruguai, os donos da Copa América, né? Porque 70%... Verdade, são os principais campeões da Copa América, disparado. O Uruguai é o atual campeão. São 70 títulos eu sei divididos entre os dois, né? O Brasil tem 8, bem abaixo do Uruguai, por exemplo, que é o principal vencedor, que tem 15, se eu não me engano. Vai ser um jogão, né? Vai ser um jogão. Lembrando que a Argentina meio que decepcionou na estreia, né? Empatou com o Paraguai por 2-2. Esse time do Paraguai que é um dos mais fracos aí dos últimos 20 anos.
O Paraguai, a gente sempre brinca, né, nessa coisa da falsificação, né? Não sei se chamou a atenção do internauta. O Paraguai chamou a atenção. Eles têm um desenho de camisa na frente, é listrada, né? Vermelho e branco. E atrás totalmente vermelha. A gente não sabe qual é que é o Paraguai. O Paraguai tem essa coisa. Mas voltando ao duelo da Argentina e Uruguai, né? Para os gremistas aí um sentimento de saudade, né? Do Cebola, né? Será que deu tempo de sentir saudade do Cebola? Porque, na realidade, ele fez um gol, ele que não é de fazer gols, né? Ele é um cara mais de armação, né? De muita correria e tal. Mas ele fez gol, né? Fez aquilo que todo mundo queria que ele tivesse feito no Grêmio, né? Ele jogou 2 partidas pelo Grêmio, nem deu tempo de fazer sabe gols, ele até retorne, né? Existe essa possibilidade. Uma possibilidade. Eu até achei que da maneira como ele saiu do Grêmio, jogando pouco, enfim, meio conturbada, né, Gil? Eu achei que de repente as portas do Grêmio estariam fechadas para ele. Mas, pelo que se ouviu o presidente Romildo Bolzan Júnior falando, o presidente do Grêmio é o contrário. Mas eu acho que essa possibilidade. Partiu dele, né, o pedido. Até acho que foi uma atitude muito legal. Já se falou também que ele queria voltar a jogar no Penharol junto com o Forlan, que parece que o Forlan está voltando do Japão para encerrar a carreira no Penharol. Ele falou que tinha vontade de jogar ao lado do Forlan no Penharol. Ele está meio que dando tiro para tudo que é lado, né? Não dá para se agarrar muito nas afirmações desse jogador. Mas é um jogador que tem qualidade, que em forma seria titular desse time do Grêmio, né? Titular da maioria dos clubes do Brasil, né? Para deixar bem claro, não só do Grêmio. Mas não é só de Copa América que vive o futebol? Não, né? É só de Copa América. Bom, a gente já falou um pouco de todos os países da Copa América, assim, pelo menos uma pincelada. A Bolívia surpreendeu, né? Bolívia, desde do Marcelo 97 Moreno, não ganhava uma partida de Copa América. Ontem ganhou de 3-2 da seleção do Equador e o Eraso teve um erro bizonho ali. Olha, né? é triste, né? O Eraso, a cada jogo, em qualquer time, ou seleção, ou Grêmio, ele comprova que é um jogador limitadíssimo, né? Eu acho que assim, eu até estava falando com um colega meu ontem na faculdade. O Eraso não é um jogador horrível, é um jogador mediano, de repente para cumprir. Só que o problema é que ele acha que ele é craque. Aí que ele se perde. Ele fura muito, né? Fura, ele tem furadas assim. Se ele fosse mais estilo Paulão, assim, levasse tudo a sério, dando bico para tudo que é lá, de repente ele seria mais útil do que de fato ele é hoje para o Grêmio. Mas o Grêmio não tem espaço para ele, né, Gil? O Grêmio ali com o Rodolfo e Jeromel. Apesar de que a zaga do Grêmio esse ano no Brasileirão, em 7 jogos já levou 10 gols. O Brasileirão inteiro do ano passado ele levou 24 gols. Por que tu acha que a defesa do Grêmio não está tão eficiente esse ano? Pois é, João. Como é que será que não é um pouco também da falta do Ramiro ali na frente? Eu escrevi sobre isso há algumas semanas. O desempenho do Grêmio com o Ramiro é um time sem o Grêmio, sem o Ramiro é outro. Eu acho que o Baixinho faz falta ali. Lógico. É um motorzinho ali do meio de campo. E os volantes do Grêmio, o Felipe Bastos perdeu espaço por completo. Tá meio queimado. O Wallace, ele começou bem, né? Mas ele ainda não. O Araújo volante, também, né? Não. O Araújo eu acho que ainda precisa amadurecer um pouco ainda. Falta ainda a volta do Ramiro, acho que vai ser muito importante. O Ramiro está invicto esse ano. Claro, ele pegou só jogos de gauchão, mas pegou um jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano. Mas ele não perdeu com a camisa do Grêmio em 2015 Está se recuperando, né? Verdade. Talvez aí para outubro ele já esteja à disposição do Roger. João, ontem a gente conversou no nosso toque... Programa da noite. Programa da noite ontem, né? Tempo técnico. Tempo técnico, isso. A gente conversou com o Pete Vilar, um conselheiro do Novo Hamburgo, né? E ele informou que o Paulinho esteve muito perto de ser contratado ainda existe essa pelo Grêmio. possibilidade, E ainda existe essa possibilidade. Paulinho, lateral esquerdo, que desse ano o Gauchão jogou pelo Novo Hamburgo, né? Errou o pênalti que deu a classificação pro Grêmio. Errou não, Marcelo Groi pegou o pênalti ali nas quartas de final do Gauchão, lá na Arena, que foi a decisão para os pênaltis Novo Hamburgo e Grêmio. Paulinho desperdiçou o pênalti que, se tivesse entrado, teria eliminado o Grêmio do Gauchão. Eu acho que seria pelo menos um muito bom reserva para o E é um jogador diferente do Marcelo Oliveira. Né? Marcelo Oliveira ali mais resguardado, mais defensivo, e o Paulinho um cara que, por característica, é um atleta mais ofensivo. Mas, mais ala, né? Mais ala, exatamente. Vamos falar rapidinho do Inter. Nós estávamos falando que o Ramiro está fora. Quem pode ficar fora aí para o jogo de quinta-feira contra o Figueirense, lá em Orlando Scarpelli, é o Nilmar. Sentiu uma lesão hoje no treino, não é dúvida. Mais uma lesão. Manhã, já tem o Valdívia fora, Sacha, D'Alessandro, Paulão, enfim, Arangues está na seleção, Jefferson está na seleção. Volta o Lisandro Anderson e Lisandro Lopes. Né? Mas olha só, a gente tanto falou que dessa parada aí, que essa parada podia prejudicar, não podia prejudicar, da Libertadores, né? Bendita parada, né? Porque imagina se não fosse essa parada, o Inter jogaria com que time
a semifinal da É verdade, da teria Libertadores. bem desfalcado. Com quem, né? É verdade, bem lembrado. Graças a Deus que tem essa parada. Que o D'Alessandro está se recuperando da cirurgia na mão, né? Talvez eu acho só que pra até, próxima rodada. eu até acho assim, se fosse um jogo decisivo, ele Ele iria, ia, né? né? Mas a mão no treino é uma coisa, né? Agora tu jogar com uma mão com problemas de cirurgia ainda é outra. Mas eu acho que o Inter amanhã tem que começar a ganhar. Quinta-feira, melhor. Tem que começar a ganhar, né? Porque Senão vai ficar muito para trás. senão Né? fica aquela eterna expectativa de quando que vai chegar o Brasileirão? Quando que vai chegar o Brasileiro, né? Tá virando chacota isso já, né? É, desde não, 79, pra mim o Inter não consegue é importante a Libertadores, mas tem que fazer um bom papel também no Brasileiro. Olha, Evidente. o 14º lugar não é posição pro Inter. A tendência é que depois que terminar a Libertadores, se bem que vai ter a Copa do Brasil também, não sei como é que vai ser essa divisão do E daí? Inter. E se fracassa na Libertadores? Se cai na Libertadores? Tem que tentar uma vaga pelo Brasileiro na Libertadores de Pode 2016. ser tarde, né? Pode ser tarde, evidentemente. tarde. A gente vai descobrir se é tarde só no final do ano, porque já é tarde agora o nosso programa. Acabou o nosso tempo aqui. A gente volta amanhã, na quarta-feira, aí já promovendo melhor e conversando melhor sobre o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, na noite dessa quarta-feira. Mas hoje o programa de fato encerra por aqui. Eu agradeço a audiência de todos. Até amanhã. Tchau. Até mais.